Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do 5º ano, e estamos aqui hoje para a nossa última aula da semana. Estamos encerrando hoje a semana 27 e hoje é a nossa aula de número 5. Já dá uma olhadinha aí no nosso calendário, nós estamos terminando a penúltima semana do mês de setembro. Hoje é dia 24 de setembro de 2021. Se você realiza o registro aí no seu caderno, anote aí 24 de setembro de 2021. Hoje é sexta-feira e nossas atividades de hoje serão de língua portuguesa. As atividades do dia estão lá no nosso livro Aprender Sempre, na página 21. E na aula de hoje serão contemplados os descritores D5, D10 e D14. O descritor D5 diz o seguinte: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, como propagandas, quadrinhos e fotos. O descritor D10, ele diz o seguinte: identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, aqueles que têm um diálogo, que têm falas dentro do texto. E o descritor D14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como os sinais de pontuação interferem na interpretação dos textos, tudo bem? Então, já abre aí o seu livro na página 21, que nós vamos começar. A atividade de hoje é a nossa aula 3, pontuando um trecho de uma lenda. Então, na nossa sequência didática, estamos trabalhando com lendas indígenas, certo? Lembrando que uma lenda é uma história que é passada de geração a geração e que explica o surgimento das coisas. Então, na aula de hoje, o que vamos aprender? Nesta aula, você e um colega, juntos, terão que pontuar um trecho de uma lenda. Em seguida, vão compartilhar com a turma as suas escolhas e ouvir a lenda completa. Pessoal, como vocês sabem, infelizmente não estamos realizando as atividades em sala de aula. Então, se fosse na sala de aula, nós íamos organizar duplas e cada dupla ia colocar os sinaizinhos de pontuação, depois a gente ia ouvir como o colega fez e, por último, ouvir a leitura da lenda. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Então, como vai ser a aula de hoje? Número 1. Leia com atenção e de forma silenciosa o trecho da lenda indígena, o Uapé, completando as lacunas com sinais de pontuação que achar adequados. Então, aí no seu livro, na página 21, você encontra um trecho de uma lenda, certo? Então, este trecho aí, ele tem vários espacinhos para completar os sinais de pontuação. Se você quiser, desafio você a pausar este vídeo agora e colocar os sinaizinhos de pontuação que você acha que está faltando. Depois eu vou fazer a correção juntamente com vocês, certo? Ah, mas atenção, olha se a atenção está até em vermelho. Nesta atividade, alguns sinais de pontuação foram retirados. Então, foram retirados todos? Não, alguns sinais. Então, alguns sinaizinhos foram retirados do texto, no entanto, foram mantidos os espaçamentos entre as palavras e as letras maiúsculas. Então, eu sei que aonde tem letra maiúscula é porque está iniciando o parágrafo, ou porque é o nome de alguém, certo? E todos os espacinhos nós vamos completar com sinaizinhos de pontuação. Então, essas duas dicas que nós lemos agora são importantes para vocês terem uma pista de quais são os sinaizinhos de pontuação que a gente precisa colocar no texto, certo? E aí, pessoal, podemos começar o desafio? Vou fazer a leitura aqui juntamente com vocês, depois eu peço para vocês pausarem o vídeo. Então, a lenda é o Uapé, lenda indígena. Pitá e Morote amavam-se muito. E se ele era o mais esforçado dos guerreiros da tribo, ela era a mais gentil e formosa das donzelas. Porém,
Yandé e Yara não queria que eles fossem felizes. Por isso, encheu a cabeça da jovem de maus pensamentos e a instigou a sua vaidade. Uma tarde, na hora do pôr do sol, quando vários guerreiros e donzelas passeavam pelas margens do rio Paraná, Moroti ou Morote disse: Querem ver o que este guerreiro é capaz de fazer por mim? Olhem só, todos esses passinhos aqui, pessoal, é para completar com sinaizinhos de pontuação. E, dizendo isso, tirou um dos seus braceletes e atirou-o na água. Depois, voltando-se para Pitá, que como um bom guerreiro guarani, era um excelente nadador, pediu-lhe que mergulhasse para buscar o bracelete. E assim foi. Em vão esperaram que Pitá retornasse à superfície. Moroti e seus acompanhantes, alarmados, puseram-se a gritar, mas era inútil. O guerreiro não aparecia. Aí aqui nós temos a fonte de onde foi retirado o texto. Então agora, pessoal, vocês podem pausar o vídeo e completar com os sinaizinhos de pontuação que vocês acham que são os corretos. E daqui a pouquinho você continua assistindo. E aí, pessoal? Conseguiu completar? Se não conseguiu, pausa o vídeo, completem aí, que nós vamos corrigir agora. Aqui na questão 2, pede para sentarmos em duplas para comparar como cada aluno fez. Como estamos fazendo em casa, então não vai ser possível. Na questão 3, compartilhe com a turma suas escolhas. Então, cada um ia apresentar para a classe toda as escolhas dos sinais de pontuação. Agora, na questão 4, diz assim: seu professor irá ler o restante da lenda. Além disso, irá compartilhar como foi pontuado no texto original, o trecho que vocês estudaram nas aulas anteriores, certo? Então, vou fazendo a leitura e colocando sinaizinhos de pontuação. E vocês vão conferindo aí em casa se está correto. O Uapé, lenda indígena. Pitá e Morote, ou Moroti, né? Não sei, amavam-se muito. Ponto e vírgula. E se ele era o mais esforçado dos guerreiros da tribo, ela era mais gentil e formosa das donzelas. Porém, Yandé e Yara não queria que eles fossem felizes. Por isso, encheu a cabeça da jovem de maus pensamentos e a instigou à vaidade. Uma tarde, na hora do pôr do sol, quando vários guerreiros e donzelas passeavam pelas margens do rio Paraná, Moroti disse aos dois pontinhos, marcando os diálogos: Querem ver o que este guerreiro é capaz de fazer por mim? Olhem só! Ó, o pontinho de exclamação. Pode pausar agora e copiar aí no seu livro. E dizendo isso, tirou um dos seus braceletes e atirou-o na água. Depois, voltando-se para Pitá, que como bom guerreiro guarani, era um excelente nadador, e pediu-lhe que mergulhasse para buscar o bracelete. E assim foi. Então, em vão esperaram que Pitá retornasse à superfície. Moroti e seus acompanhantes, alarmados, puseram-se a gritar. Mas era inútil, o guerreiro não aparecia. Então, completem aí, pessoal, com os sinaizinhos de pontuação. Esses sinaizinhos eu busquei lá no texto original para fazer a correção aí para vocês, certo? Então, na história, né, era um casal apaixonado, e aí ela jogou um dos seus braceletes dentro da água, e como ele era um bom guerreiro, ele deveria o quê? Ir lá no fundo e buscar o bracelete. Mas aí o que aconteceu? Em vão esperaram que Pitá retornasse à superfície. Moroti e seus acompanhantes, alarmados, puseram-se a gritar. Mas era inútil, o guerreiro não aparecia. Agora eu vou ler para vocês, pessoal, o restante da história. Ó, o guerreiro não aparecia.
A desolação logo tomou conta de toda a tribo. As mulheres choravam e se lamentavam, enquanto os anciões faziam preces para que o guerreiro voltasse. Só Moroti, muda de dor e de arrependimento, como que alheia a tudo, não chorava. O pajé da tribo, Pegcoé, explicou o que ocorria e disse ele com certeza de quem já tivesse visto tudo. Agora Pitá é prisioneiro de Iucunhã Pajé, no fundo das águas. Pitá foi preso pela própria feiticeira e conduzido ao seu palácio. Lá, Pitá esqueceu-se de toda a sua vida anterior. Esqueceu-se de Moruti, esqueceu o amor da feiticeira, por isso não volta. Aceitou o amor da feiticeira e por isso não volta. É preciso ir buscá-lo. Encontra-se agora no mais rico dos quartos do palácio de Icunhapajé. E se o palácio é todo de ouro, o quarto onde Pitá se encontra agora, nos braços da feiticeira, é todo feito de diamantes. E dos lábios da formosa Icunhampajé, que todos os belos guerreiros nos têm roubado, ele sorve esquecimento. É por isso que Pitá não volta. É preciso ir buscá-lo. Eu vou! Exclamou Moroti. E foi buscar Pitá. Você deve ir sim, disse Pegcoé. Só você pode resgatá-lo do amor da feiticeira. Você é a única, se de fato o ama, capaz de vencer com esse amor humano, o amor maléfico da feiticeira. Vá, Moroti, e traga Pitá de volta. Moroti amarrou uma pedra aos seus pés e atirou-se ao rio. Durante toda a noite, a tribo esperou que os jovens aparecessem, as mulheres chorando, os guerreiros cantando e os anciões esconjurando o mal. Com os primeiros raios da aurora, vieram flutuar sobre as águas as folhas de uma planta desconhecida. Era o uapé, ou Vitória Régia. E viram aparecer uma flor muito linda e diferente, tão grande, bela e perfumada como jamais se vira outra na região. As pétalas do meio eram brancas e as de fora vermelhas. Brancas como o nome da donzela desaparecida, Muruti. Vermelhas como o nome do guerreiro Pitá. A bela flor exalou um suspiro e submergiu nas águas. Então, Pegcoé explicou aos seus desolados companheiros o que ocorria. Alegria, meu povo! Pitá foi resgatado por Moroti. Eles se amam de verdade. A malévola feiticeira, que tantos homens já roubou de nós para satisfazer o seu amor, foi vencida pelo amor de Moroti. Nessa flor que acaba de aparecer sobre as águas, eu vi Moroti nas pétalas brancas, que eram abraçadas e beijadas, como num rapto de amor pelas pétalas vermelhas. Estas representam Pitá, e são descendentes de Pitá e Moroti, esses belos uapés, que enfeitam as águas dos grandes rios. No instante do amor, as belas flores brancas e vermelhas do uapé aparecem sobre as águas, beijam-se e voltam a submergir. Elas surgem para lembrar aos homens que, se para satisfazer um capricho da mulher amada, um homem se sacrificou, essa mulher soube recuperá-lo, sacrificando-se também por seu amor. E, se a flor do apé é tão bela e perfumada, isso se deve ao fato de ter nascido do amor e do arrependimento. E aqui, pessoal, tem a fonte de onde foi retirado este texto, certo? E aí, o que vocês acharam? Então, este texto aqui, ele conta a origem da Vitória Régia, como todas as lendas contam a origem de coisas que existem no universo ou na natureza, certo? E essa, pessoal, foi nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, então quero desejar a vocês um excelente final de semana e na
segunda-feira nós voltamos, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!